Vai atrapalhar. Pronto, a gravação acabou de começar. Vamos lá? Vamos lá, Luigi. Então, o assunto vai ser resumidamente sobre a situação nos seminários modernos. Em- é como se fosse uma denúncia, não é? Sobre a teologia que é ensinada nos Exatamente. seminários modernos. Isso. Eu estive frequentando uma faculdade de teologia católica aqui em Santa Catarina. Eu sou casado, então eu não sou seminarista. Eu entrei na faculdade justamente para estudar. Eu tinha tempo livre, então resolvi entrar lá para estudar. E eu fiquei de 2022 até início desse ano nessa faculdade de teologia. É a FACASC, atualmente tem essa sigla, Faculdade Católica de Santa Catarina, e a maioria dos padres que são formados em Santa Catarina, eles passam por essa faculdade. As dioceses encaminham os seminaristas para fazer a teologia, que é um curso aí, um bacharelado de 4 anos, e eles passam por esse processo, fazem o curso como se fosse um curso universitário mesmo. Ele tem aprovação no MEC, tem disciplinas, grade curricular. Os professores, a cada 10 professores, 9 são padres, e todos eles têm mestrado em Roma ou na Espanha, alguns têm doutorado em exegese bíblica, geralmente um pessoal aí mais biblista. E eu entrei então na faculdade em fevereiro de 2022 e na primeira aula me apresentei, né? Disse que eu não era seminarista, que eu sou um católico leigo. Me perguntaram para mim e para todos que estavam presentes, eu estava numa turma aí de 18, sendo 16 15 seminaristas e 3 alunos regulares, não seminaristas. E eles nos perguntaram qual era o objetivo, né, de estar fazendo ali a faculdade. E aí eu respondi. Minha primeira resposta ali na sala, na sala foi: eu vim aqui para me aprofundar na doutrina católica. Eu quero conhecer mais sobre a doutrina católica. E aí, para minha surpresa, para minha frustração, Luigi, depois de 1 ano e meio ali na faculdade, eu acabei percebendo que o que não se, tudo que se ensina ali não é católico, né? É anticatólico. A minha maior frustração ali, decepção, foi perceber que eu quis me aprofundar na doutrina e acabei me aprofundando no que não é católico. Me aprofundei aí no marxismo velado, aplicado à teologia da libertação, que muitos padres seguem, professores seguem, e também no relativismo aí bíblico que eles utilizam para ensinar a doutrina católica. Ou seja, é um anticatolicismo institucionalizado na formação aí de seminaristas em Santa Catarina, que é um estado, segundo os meus colegas, que eu fiz amizade, né, com os meus colegas seminaristas, é um estado mais conservador, se for comparado, se for comparar aí com os estudos que são feitos no norte, por exemplo, do Brasil. Então a situação, para mim, como um leigo, eu fiquei bastante triste em ver essa situação, justamente porque os padres estão se formando ali. Se fosse um curso regular de uma faculdade qualquer, mas é a faculdade católica, né, de Santa Catarina, que tem aí como, para você ter uma ideia da questão da rotina, toda quinta-feira é celebrada uma missa dentro da faculdade. Eles utilizam um auditório para rezar essa missa. O bispo diocesano, o arquebispo, né, o bispo da arquidiocese, ele vai no início do ano letivo, no final. Os bispos da CNBB, os bispos que não são não necessariamente da CNBB, mas os bispos de Santa Catarina se reúnem 1 ou 2 vezes por ano e utilizam a estrutura da faculdade, fazem seminários. Enfim, é um braço da igreja institucional que tem ali o foco de ensino, de transmissão de conhecimento. E o que eu vi ali foi o que a gente vê como os frutos, né, do relativismo, os frutos da teologia da libertação,
tudo isso que a gente vê nas igrejas, eu estava presente dentro da faculdade, estava vendo professores ensinando. Então, para mim, é algo que eu não esperava, e eu cancelei minha matrícula ali na faculdade no agora eu vou contar o fim, comecei no início e vou contar o fim, depois eu falo do meio. Eu não aguentava mais o ensino anticatólico que eu estava recebendo, e estava pagando por isso, né, porque é uma faculdade particular, privada. E aí eu fui conversar com o coordenador do curso, que é padre, falei do meu descontentamento, falei que eu não estava entendendo por que estavam se ensinando protestantismo, toda aquela exegese bíblica protestante, que eu posso trazer aqui detalhes, por que alguns professores, os mais antigos, ainda tinham a teologia da libertação como algo a ser seguido, como algo válido cientificamente, sendo que já foi refutado, tanto no ponto teórico quanto no ponto prático. E aí o coordenador do curso olhou para mim e falou: "Lamento, André, nada vai mudar em sala de aula. Eu recomendo que você faça uma síntese do que você está recebendo, para não te fazer mal". Aí aquilo para mim foi a gota da água. Aí eu escrevi uma carta aberta para os professores, deu acho que 15 páginas, enviei para eles e cancelei minha matrícula. E também enviei uma carta ao bispo pedindo para ele explicações de como que uma faculdade católica, que tem esse dever de instruir os seminaristas, que são futuros padres, que vão ter o direito da homilia, vão ter o direito de falar em público e de ensinar a comunidade cristã católica, como eles podem, dentro da faculdade, estar ensinando coisas que não estão dentro do que se espera da doutrina católica, que não é a verdadeira doutrina. Aí eu até, por questão, como eu sou formado em jornalismo, eu trouxe, realmente fiz argumentos, né? Escrevi uma carta para o bispo e também para os professores, indicando ali vários erros, vários problemas que eu identifiquei, muito naquela linha do que nosso Senhor Jesus trouxe para a gente, né? De você falar o que você vê, você testemunhar o que você vê e o que você ouve, né? Testemunhar aquilo que você está realmente vivendo. Então, tudo que eu falei, e tudo que eu estou trazendo aqui é o que eu vi, ouvi, e questionei o bispo na carta: como pode uma faculdade não estar seguindo o direito canônico, que tem lá, eu até tenho aqui anotado para não dizer que eu não tenho, não fiz o dever de casa, o o cânon 252 do Código de Direito Canônico atual da Igreja Católica, ele mostra, né, ele ordena que toda a formação teológica tem que seguir a orientação do magistério, etc., e também tem que ter como mestre, principalmente, São Tomás. E acho que esse é um ponto que a gente pode começar a conversa. Em nenhum momento se ensina nada de São Tomás de Aquino. Eu fiz ali, de 4 anos de curso, eu fiz 1 ano e meio, então deu 30%, 30, 35%. Não há nada de São Tomás de Aquino, não se estuda a Suma Teológica, não se estuda conceitos, questões disputadas, absolutamente nada. Não se mostra o arcabouço teológico de São Tomás. Mas no lugar disso, se fala muito em marxismo, eh, opção preferencial da igreja pelos pobres, Jesus histórico e Jesus de fé, eles dividem, né, Jesus em 2 pessoas, né, o Jesus histórico, o Jesus da fé, como se fossem 2 pessoas diferentes, e outras coisas mais. Então, esse vazio do tomismo que não existe na faculdade, que é o que eu me lembro do Carlos Tomé, o professor, que fala, né, que o tomismo hoje está na margem da da universidade, e realmente eu não vi lá na universidade o tomismo, justamente ele foi jogado, de escanteio. E vejo outras coisas, né, que muito relativismo, muita dúvida sobre a doutrina, e eles acabam especulando muito sobre a fé, especulando muito sobre a doutrina. Então acho que esse é o meu início. Então fui lá para aprender sobre a doutrina e saí de lá sabendo o que que não é a doutrina católica, e aí cancelei minha matrícula e estou aqui para trazer aqui alguns testemunhos, do que eu vi lá, e posso contar, alguns casos que eu vi, presenciei, começando pelo marxismo. Eh, Perfeito.
Uma coisa, Sim. então, porque justamente, se nós formos parar para ver, atualmente só há de fato, dentro da estrutura, por assim dizer, em que está inserido o clero conciliar, só há 2 correntes a seguir praticamente para se manter dentro dessa mesma estrutura, que é ou a ala progressista, que tende precisamente à teologia da libertação, sobretudo na América do Sul, isso quando na Europa, por exemplo, porque o grande problema é que a teologia da libertação, de fato, ela só pegou, por assim dizer, na América do Sul, precisamente porque elas trata de algo um pouco mais material. Mas ainda assim, a face dela se alarga do mesmo modo que a face do pobre também se alarga, por exemplo, no homossexual, na mulher, ou seja, a pobreza, sobretudo quando é encarada na Europa, ela já não está mais atrelada a um fator material, mas a uma concepção social. Justamente, que são essas minorias e que podemos dizer que essa ala progressista, se ela opera no Brasil, sobretudo atualmente, já está se estendendo, claro, para esses temas, esses tópicos mais progressistas. Entretanto, se ela atualmente se limita, em grande parte, apenas ao marxismo prático, que é justamente, esse conflito que há e eles fazem questão de aumentar cada vez mais a tensão entre pobres e ricos, aqui na América do Sul. Lá na Europa e na América do Norte, em países já mais ricos, essa mesma ala progressista, que é representada sobretudo atualmente pelos jesuítas, ela se encontra justamente no apoio a causas de outros tipos de pobreza, por assim dizer, que é basicamente apoiar as pautas dessas minorias que se dizem desvalidas, justamente. E isso se baseia sobretudo em Karl Rahner, porque para ele, haveria um cristão anônimo, e este cristão anônimo, para ser cristão, ele não precisaria nem mesmo de uma profissão externa da sua própria fé, apenas implícita. Ou seja, ele transforma o cristianismo numa religião completamente social, e por isso que Rahner é o teólogo favorito dos teólogos da libertação, porque, de certo modo, ele consegue fazer uma teologia sem a necessidade de uma redenção, sem a necessidade de nosso Senhor Jesus Cristo, sem a necessidade de Deus, sem a necessidade, então, da própria igreja, senão apenas enquanto ONG ou, por assim dizer, uma maçonaria, resumidamente. E, no outro lado, nós temos a Novela Teologia, que ela já é um pouco mais tradicional, que é encontrada sobretudo em Navarra, com Opus Dei e com esses grupos, e que ela pretende justamente agir num modo um tanto mais contrário àquele modo progressista, buscando conservar aquilo que pode ser conservado dentro dessa mesma estrutura conciliar. E é precisamente este o caso que nós vemos dentro da Opus Dei, dentro de todos os movimentos que são uma resistência controlada, de certo modo, porque elas validam essa mesma estrutura conciliar por debaixo dos panos, porque tornam ela aparentemente mais agradável, quando na realidade eles aceitam formalmente aquilo que causa precisamente a possibilidade teológica desses tipos de absurdos. Por isso que eles são os continuistas, por assim dizer. E é justamente figuras aparentemente conservadoras e que só estão, na realidade, numa oposição falsa a estes progressistas, porque eles preparam um caminho, como eles não oferecem uma solução real, mas apenas uma solução aparente, eles preparam um caminho, no fundo, para o avanço desses mesmos progressistas, enquanto fingem corrigir o problema. Ao menos eu entendo agora que o senhor vai dar a percepção, sobretudo marxista, não é, que é justamente alinhada com a teologia da libertação, porque essa é uma das 2 possibilidades que nós temos atualmente para justificar alguém permanecer dentro dessa estrutura conciliar, sendo que ela está em completa e absoluta ruptura com a teologia tradicional, que seria então o ensino de São Tomás de Aquino, o ensino precisamente e em sua total pureza da teologia católica. E é por isso que, recorrendo a essas estruturas oficiais, nunca se encontrará na sua pureza a doutrina católica, porque se ela fosse encontrada, ela acabaria por confrontar a validade da existência dessas mesmas estruturas. Agora pode continuar, por favor, André? E o que dói, Luigi, é os seminaristas, tá? Porque eu ali vendo os seminaristas,
se dedicando, aceitando esse chamado vocacional que eles têm, eles já para chegar nessa faculdade, eles têm que fazer filosofia anteriormente, então eles fazem um curso de 2, 3 anos de filosofia em outro local, pelo menos é aqui em Santa Catarina assim que está funcionando. Então eles já fizeram 2, 3 anos de filosofia, sem nenhum comprometimento com a doutrina católica, mas daí eles entram na teologia da FACASC para fazer a teologia católica. E eles percebem, estamos falando aí de jovens de 20 anos, 21, 22 anos, eles percebem que o que eles estão aprendendo eles falam, tá, na roda de amigos, quando a gente conversa no privado: "André, a gente está aqui porque a gente quer ser padre. Esse calvário aqui, a gente tem que passar por isso. A gente tem professores da TL, né, que eles falam, Teologia da Libertação, e tem esses professores aí sem fé também, que vai para aquela linha do cientificismo, do relativismo protestante. A gente percebe isso tudo, mas a gente quer ser padre, a gente está aqui para o chamado, então a gente passa por isso como uma provação." Eles têm esse entendimento, pelo menos os que eu conheci, muitos deles, que eles filtram mentalmente o que eles estão passando. Aquilo é uma obrigação formal, passar por aquilo, para eles chegarem aonde eles querem chegar, que é a ordenação. Então existe aí um calvário e dói, né? Dói ver isso, porque depois a gente pode pensar nos padres que estão nessa estrutura da igreja. Você vê muito quando você vê um padre bom, um padre decente, um padre que não faz parte da resistência católica, mas ele está ali na diocese, está ali na paróquia dele. Muitas vezes eles têm outras fontes, né? Então eles acabam se apegando à história de santos, eles têm exemplos vivos de outros homens e mulheres que vieram antes deles, e eles têm aquilo como referência e trazem isso dentro da paróquia, tentam fazer as coisas da melhor forma possível, mas passaram por essa doutrinação anticatólica na formação, que é realmente uma aprovação, e muitos podem aderir, né, à teologia da libertação, ou se formam padres sem fé, porque os professores mais biblistas, eles se vangloriam, né, a gente percebe uma vaidade deles, que eles estudam hebraico, aramaico, grego, né, estudam anos e anos, fazem pós-graduação, mestrado, doutorado lá em Roma, etc. Então eles sabem ler nesses idiomas antigos, e o que funcionaria para eles terem mais fé, porque eles conseguem acessar os textos originais bíblicos, pelo contrário, são aqueles que mais duvidam Tanto da Sagrada tanto, Escritura. André, que normalmente quando eles tentam, dizer que eles leem, por exemplo, a Bíblia direto no grego, ou pior, quando leem, por exemplo, sobretudo o Antigo Testamento, claro, unicamente ele, evidentemente, mas digamos, o grande problema está nele, nesse caso, que é quando eles leem no hebraico, é, na realidade, desvalidando, de certo modo, invalidando a autoridade da igreja, porque a autoridade da igreja, ela dá completa segurança ao manuscrito de São Jerônimo, e não as traduções, que depois nós descobrimos que são até mesmo posteriores ao cânone católico, dos judeus que se pretendem como mais antigos, e que muitas vezes adulteraram os textos apenas para não explicitar a vinda do Messias, não dando, por assim dizer, meios para que ele pudesse ser identificado como nosso Senhor. Então, quando eles se valem de fontes, na realidade, eles acabam por dar razão a eles e tirar a razão da igreja. Então, sobretudo esses grupos são os que normalmente acabam até mesmo interiormente negando nosso Senhor Jesus Cristo. E vou contar alguns casos aqui, eu quero fazer questão de documentar alguns casos que eu vivi, para a gente ter essa documentação aqui na nossa gravação. Em relação ao marxismo, né, velado. A disciplina se chamava Cristologia e Soteriologia. Ou seja, segundo o professor que estava ensinando, é a matéria mais importante de todo o curso. Era para falar da natureza de Cristo e da salvação. Ele ficou, ele tinha, sei lá, 30 aulas para dar no semestre. Ele ficou as primeiras 15 aulas falando de teologia da libertação, Jesus histórico, Jesus da fé, opção preferencial de Cristo pelos pobres,
a pobreza, a a diferença entre ricos e pobres, toda aquela coisa do marxismo, da revolta, né, daquela coisa da igualdade a todo custo, do igualitarismo, etc. Aí eu, não aguentando, né, porque eu ficava, nervoso com tudo aquilo, eu levantava o braço quando tinha oportunidade e perguntava: "Professor, a gente não vai estudar cristologia com os escritos de São Tomás, na Suma Teológica, tem lá 50, 100, 150 páginas sobre a natureza de Cristo, Cristo homem, Cristo Deus, e toda a encarnação do Verbo". Aí ele respondeu: "Não, nós vamos, aqui no nosso plano, a gente vai dedicar algumas horas a estudar a cristologia da Idade Média", né, que para eles são medievais, são ultrapassados. E realmente, ele tinha 20, 30 aulas no semestre, ele reservou a última aula, ou a penúltima, tirando a prova e tal, para falar rapidamente ali algumas citações da Suma Teológica de São Tomás em relação à natureza de Cristo. Então esse é um caso específico que estou trazendo materializado o desdém, né, e a ideologia do professor ali que está direcionando todo um estudo dentro de uma faculdade católica de teologia para outros assuntos e não para justamente para o pilar ali consagrado, da Suma Teológica, do tomismo, etc. Claro, é um professor da TL e ele acredita em evolucionismo. Eu não vi, graças a Deus, mas alguns colegas meus me contaram na época que ele é um professor, tão evolucionista que ele nunca fala em anjos, ele não acredita em anjos. Olha o que eu estou falando, né, ele é padre e professor de teologia, um dos professores mais antigos da faculdade, já ajudou a formar muitos presbíteros aqui em Santa Catarina. Ele não acredita em anjos, ele não ensina São Tomás de Aquino, ele é da teologia da libertação. E o pior de tudo é o evolucionismo, que alguns colegas meus me contaram que ele chegou em algumas aulas, e eu não vi, graças a Deus, a ilustrar, fazendo mímicas, como é que o macaco, o ancestral lá do chimpanzé, começou a sair da árvore buscando comida e começou a andar de forma ereta. Porque ele acredita na teoria da evolução, né, que a gente tem um primata, em comum com a família lá dos macacos, chimpanzé, aquela família toda lá desse tipo de animal. Então, veja que esse é um dos professores considerados um dos melhores professores da faculdade, e ele traz toda essa carga. Eu fico preocupado, eu fico pensando o que tem na cabeça dessa pessoa, sabe, por que que ela acreditou nisso? Por que que eles abandonaram? Isso é uma das perguntas que eu trago, Luigi, para mim mesmo. Quando que essa educação formal católica abriu mão do tomismo? Talvez você saiba, pelos teus estudos, em que momento da história, se foi nessa virada do Concílio Vaticano II, se foi antes, se é um processo de décadas, porque em algum momento esses professores também já foram alunos, há 20, 30 anos atrás. Eles receberam o ensino tomista ou eles já receberam a teologia da libertação? Eu fico em dúvida nessa questão histórica. Quando é que eles abriram mão, eh, desses do tomismo e partiram para essas outras maneiras de ver a coisa que não são católicas. E hoje elas estão institucionalizadas, né, na formação, dos nossos padres. Eu posso continuar, tem um outro caso, eu anotei aqui para não me perder. Deixa eu pegar aqui. Bom, doutrina social da igreja também eles nunca falam, né, eles falam muito sobre o pobre, a pobreza, mas eles não ensinam a doutrina social da igreja, aquele compilado de João Paulo II, existem, né, escritos que falam sobre, eh a submissão do homem a Deus, o princípio do bem comum, destinação universal dos bens, os princípios da subsidiariedade, dignidade, propriedade privada, justiça, empreendedorismo familiar, que o trabalho tem que unir todo o ser humano como um todo e a pessoa tem que se desenvolver no trabalho. Eles nunca tocam na doutrina social da igreja, mas falam da pobreza. Eles gostam de falar desse assunto, mas nem trazem a doutrina social da igreja. Ou seja, é um marxismo velado, né, não é outra coisa. Eh, aqui, ó.
aconteceu um caso, de um outro professor da teologia fundamental, que eles têm a concepção que o capitalismo, ele nasceu, na idade, com o Renascimento, na Idade das Luzes ali, que o capitalismo é burguês, eles trazem essa percepção. Então eles negam, por exemplo, que o capitalismo é troca de ativos, né, e que você desde o início lá do primitivo escambo, você já tinha como trocar mercadorias e aquilo já era um comércio. Então eles trazem essa visão, liberal da economia, em que o capitalismo ele é obra ali dos anos 1700, 1800, e que por isso ele é ruim, e que a gente tem que buscar uma outra alternativa. Ah, me lembrei o que eu queria falar. Eu vi o bispo, essa eu vi. Eles fazem de vez em quando celebrações ecumênicas. Então, olha só, Luigi, você está numa faculdade católica que não tem capela, que não tem igreja. Eles celebram a missa, a missa atual, num auditório. Então, é parecido com essas igrejas neopentecostais aí que alugam salões e é bem parecido. Então, você está num auditório. Tudo bem que o local, né, tem padre que reza na comunidade embaixo da árvore, porque é onde dá, numa guerra, você tem um sacerdote rezando onde dá por questão do sacramento. Mas ali, eles não têm igreja, não têm capela. E não fazem questão de ter. Inclusive, eles estão vendendo os terrenos ali e vão construir prédios para alugar salas. Em nenhum momento eles trazem. Aqui eu estou falando agora dos líderes, né? Da instituição, os líderes da igreja. Não trazem essa percepção que precisaria, porque não ter uma capela bem construída, porque nós temos os seminaristas ali, futuros padres se desenvolvendo, etc. Então não tem isso. Além de ser celebrado num auditório, eu vi o bispo aqui de Santa Catarina, da diocese aqui de Florianópolis, eu vi ele celebrando a tal como é que eles chamam? Da celebração ecumênica, tem um nome para isso, com um pastor da igreja anglicana e um outro de uma outra igreja que eu não sei qual é o nome. Eu vi o nosso bispo mudando o Pai Nosso para não entrar em conflito com os dois pastores. Então existe um Pai Nosso adaptado, que eu não consegui gravar, graças a Deus, mas eu percebi que ele era adaptado, justamente para não entrar em conflito com os outros dois. Então eu vi o bispo da nossa igreja sentado do lado a lado, ou seja, num grau equivalente, simbolicamente, e tendo que rezar o Pai Nosso nessa celebração ecumênica que eles têm em script, justamente para não. Então, tu vê, o católico tendo a abrir mão da sua verdade, né, do seu cânon, para não causar algum sentimento negativo em outros líderes de igrejas protestantes. Eu vi isso lá 2 vezes, a tal da celebração ecumênica. E aí não tem sacramento, não tem a consagração da Eucaristia, não tem nada, é uma coisa bem social, algo assim bem não é religião, né, é alguma outra coisa ali. Então, acho que esse era o caso que eu queria contar em relação ao tal do ecumenismo aí que é fruto aí da Revolução Francesa, né? Essa coisa anticatólica de você não defender mais a fé, você abrir mão da fé por sentimentalismo. E na prática você vê ali as lideranças abrindo mão do Pai Nosso, adaptando o Pai Nosso para não entrar em contradição com os outros. Posso ir em frente, Luigi? Com certeza. Aí eu queria trazer essa parte do marxismo, da TL. Eu já estava mais assim, eu já tinha visto muito, hoje em dia no YouTube, a gente vê muitos católicos denunciando, né, os abusos litúrgicos e tal. Então isso não me impressionou muito, porque o que vou contar agora é pior, que é a questão do relativismo. E talvez, Luigi, você possa me ajudar com as palavras, eu estou trazendo aqui o meu testemunho. 2 casos, tá? O primeiro,
É de um professor, a disciplina era Profetismo e Apocalíptica. É uns nomes assim, difíceis, né, mas era pra gente estudar os profetas. Esse professor, biblista, com mestrado em Roma, aquela coisa toda. E também padre. E também padre. E a primeira aula dele, ele trouxe uma folha com um resumo esquemático dos profetas do Antigo Testamento. Muito bem feita, muito bem organizada. Quando você recebe algo que alguém se preparou para fazer, você vê que tem um valor ali. Então, um esquema muito bem construído dos profetas, o nome dele, a época, a característica da época, várias tabelinhas. Mas tinha um problema, quando eu recebi a folha, achei ela muito bem construída, muito interessante de estudar, ele começou a aula falando sobre isso, mas eu vi logo um problema. Ele começou a história dos profetas bíblicos com Saul. Aí eu pensei: "Mas cadê Moisés?". E aí eu perguntei para ele, levantei o braço quando eu podia perguntar, eu era aluno, né, não estava lá para julgar ninguém, estava lá para aprender. "Professor, é muito bom essa tabela, mas por que que a gente está começando a estudar os profetas por Saul e não por Moisés?". Aí, Luigi, o eu até hoje eu não entendi o que que ele me respondeu, porque ele repetiu a minha pergunta e ele falou que Saul era um profeta escritor, e aí ele trocou de assunto. Eu sei por que que ele não colocou Moisés na tabela, porque ele faz parte daquele grupo de biblistas, que beberam daquele veneno do relativismo, de duvidar de tudo. Ele duvida que Moisés tenha escrito o Pentateuco, os primeiros 5 livros. Ele duvida que esses 5 livros tenham um autor conhecido. Ele acredita naquela hipótese documental que eles chamam, né, existem várias maneiras de duvidar da Bíblia, então uma delas se chama hipótese documental da exegese bíblica histórico-crítica. Que o Pentateuco ele é escrito por pelo menos 5 autores, é o autor J, que eles não sabem o nome, é o autor E, é o autor não sei o quê, é o autor da fonte Q, eles vão dando vão criando autores, porque eles não sabem quem é, e desconstroem uma verdade que a gente tem desde sempre, que os primeiros livros, do Antigo Testamento foram escritos pelo profeta Moisés. Então ele duvida, e por ele duvidar, ele já não ensina. Por isso que eu estou dizendo desde o início, que não é a doutrina católica que é ensinada ali. Ali tem recortes católicos e com um relativismo gigantesco, com uma dúvida, eles têm uma dúvida muito grande sobre o que eles estão ensinando. Isso eu percebi. E talvez essa dúvida seja genuína, no sentido que eles estão duvidando, então perderam a fé para valer, não é só que eles estão simulando. Então me vem esses questionamentos, né, como eles aceitaram que a ciência, esse cientificismo, né, que a ciência vai dar a palavra final, que a ciência é superior à teologia, que a ciência, só porque agora eles descobriram vários pequenos documentos, fragmentos de textos antigos na caverna A, na caverna B, a arqueologia está cavando e não está encontrando os ossos de Moisés. Eles têm essas coisas na cabeça deles, esses professores biblistas. Eles acreditam que a arqueologia, a filologia, a hermenêutica bíblica precisa se atualizar com as ciências depois de 1800. E pelo fato de ter tido muitas descobertas científicas, eles não podem mais afirmar com convicção que Deus que escreveu a Bíblia. Não foi Deus que escreveu a Bíblia. Foram seres humanos, como diz a Dei Verbum, né, do Concílio Vaticano. E como foram seres humanos, eles escreveram conforme eles tinham na cachola deles no momento. Então pode ter algumas contradições ali que não são em verdades, mas você não pode levar ao pé da letra, porque não é que Deus escreveu. Foram seres humanos. E agora a gente tem a exegese bíblica aqui para estudar certinho os textos originais, e a gente consegue perceber no Pentateuco que uma parte do texto parece que é uma pessoa, a outra parte parece outra pessoa que escreveu. Então, agora a gente não pode ficar afirmando que foi Moisés. Então eles têm eles beberam esse veneno do relativismo e isso vai minando a fé deles, eu não tenho dúvida disso. E eles colocam a ciência como superior à teologia, eles colocam a ciência como a essas esses métodos científicos, né, que
geralmente são liberais, né, e são protestantes, né, você tem aí todo um questionamento contra a autoridade da igreja, eles tomaram esse veneno e eu acho difícil, eles estão com dificuldade em reafirmar. E aí eu vou dar um exemplo mais pontual do que eu estou trazendo, uma outra disciplina com outro professor, que também é biblista, doutor, lá da Universidade de Roma, etc., também é padre, ele trazia muito essa questão da exegese bíblica. Nas primeiras aulas dele, ele questionou com desdém. Ele perguntou assim, ele estava trazendo o assunto Adão e Eva, né? Vocês não acreditam que Adão e Eva realmente existiu, não é? Ele começa a aula assim, sabe, nesse tom. Então, desde o início eles duvidam do que está escrito. E eles usam essas muletas científicas atuais, né, desses métodos científicos, para tentar corroborar a dúvida deles. E durante todas as aulas dele, eu aguentando ali, né, vendo muita coisa, me sentindo mal, mas enfim, isso não importa. O importa é que eu estava presenciando tudo aquilo, e teve um momento que eu perguntei para ele, depois de várias aulas, que ele trazia essas dúvidas quanto à Bíblia, ao que estava escrito, que o que importa é entender o sentido espiritual, tentar extrair a mensagem espiritual da coisa e os pormenores, se aconteceu ou se não aconteceu, isso fica em aberto. Aí eu perguntei para ele, mas naquele momento eu pedi ajuda para fazer uma pergunta correta, porque eu tinha poucos momentos para fazer pergunta, eu estava ali como aluno, né? Professor, desde o início você está trazendo aqui que várias dúvidas em relação ao que está escrito na Bíblia, em relação à interpretação, à hermenêutica. Então eu quero te perguntar uma coisa, mas eu quero perguntar para você que é, para você pessoa, para você que é padre, que é professor e que você é o cidadão tal. Você acredita que Jesus realmente multiplicou os pães e os peixes naquela ocasião, como relatado no Evangelho, ou você acredita que o evangelista que escreveu, ele escreveu no sentido que Jesus compartilhou o que eles tinham e conseguiu alimentar muita gente. Aí ele, cheio de convicção, cheio das verdades, naquele momento ele olhou para mim e ele respondeu com sinceridade. Ele disse: "Não sei". Essa foi a resposta dele. "Não sei". Então, ele foi sincero, ele não sabe. Ele não sabe se Jesus realmente multiplicou os pães e os peixes, ou se ele dividiu o que se tinha no momento e mostrou com aquilo que é possível você dividir o pouco que você tem. Eu acho que isso é um exemplo emblemático de um professor biblista, ele é pároco, de uma importante comunidade, ali no norte do estado. É um cara jovem, já viajou para Roma 2, 3 vezes, e ele traz essa situação, tá. Então, eu queria documentar, queria trazer isso para algo muito concreto que eu ouvi, e lembrando que eu estava lá para aprender sobre a doutrina católica, né. Eu não estava lá para aprender sobre protestantismo, teorias, especulações sobre a Bíblia. Isso tudo para mim eu já passei por isso, eu já tive meu momento de conversão, e eu não tenho dúvidas da minha fé. Eu estava lá querendo estudar Tomás de Aquino, São Jerônimo, patrística, a igreja do início, os ritos, eu queria o grosso, né, o núcleo da da teologia católica. E na verdade eu encontrei ali uma fraqueza muito grande em relação à fé desses professores que também são padres. Vou trazer só mais um exemplo. Eh, Outro professor, que também é padre, mestrado em exegese bíblica, etc., ele trouxe nas primeiras aulas assim: quando eu era seminarista, eu fiquei chocado quando eu aprendi do meu professor, que também era padre, ou seja, eu estava falando da experiência dele há 30 anos atrás. Eu fiquei chocado quando descobri que os 3 reis magos, na verdade, não eram 3, não eram reis e não eram magos. Então, ele veja
veja o tamanho da dúvida que eles têm sobre o que está escrito. E não apenas isso, mas a questão é precisamente que essa informação dos Reis Magos, ela não vem diretamente da Bíblia, mas da Pois é. tradição guardada pela igreja. Então, tanto que há protestantes que justamente duvidam do número e da informação a respeito dos Reis Magos. E um caso muito famoso, claro, é o do que fez até um vídeo sobre o assunto, que é do Iago Martins, que ele realmente duvida a esse respeito, justamente porque ele não adere à tradição católica, o que é algo estranho para um padre não aderir, claro. E eu me lembro inclusive de um caso em que um conhecido queria comprar um presépio, e ele foi numa loja e achou o presépio o mais bonito que tinha 2 Reis Magos. E então ele olhou e perguntou: "Olha, ele tá muito bonito, mas tem algo errado aí, porque falta um". Daí ela disse: "Não, não, de capa, na própria capa, não é, em que é vendido, já está lá anunciado que são apenas 2". Isso é, provavelmente é um presépio que é feito por uma empresa protestante, que é de se esperar que seja assim. Então ele está materialmente bonito, mas ele está formalmente feio, porque ele não adere à doutrina católica. Então por isso que ele foi feito dessa maneira, propositadamente, muito certamente. Então é isso, é estranho que um padre não adira a algo que ele deveria ser obrigado a aderir, justamente porque é um consenso, e o consenso entre os santos padres ele é sempre infalível. E justamente ele se permitiu essa liberdade, justamente como a liberdade, por exemplo, de negar Adão e Eva, biogênese, todo tipo de coisa, que inclusive o Dom Henrique Soares negava também. Isso é um bispo mais conservador, mas também negava, com, por assim dizer, tomando essa licença a partir do Vaticano II, justamente que permitiu com que essa falta de adesão ao magistério da igreja e a adesão a todo tipo de novidade, de tese científica duvidosa, em detrimento da revelada, pudesse ter lugar de fala e mesmo de doutrina, e o que seria antes considerado um motivo, por exemplo, para uma suspensão ad vinis, na maioria desses padres que ensinam precisamente aquilo que é contrário à doutrina da igreja. Então, resumindo tudo que eu ouvi e vi ali, eles negam ou duvidam da origem da humanidade em um único casal, e olha só como é fraco o debate. Eu cheguei a argumentar, porque eu aprendi um pouco aqui no canal, também com o professor Carlos Nogueira, vocês têm um podcast sobre o mundo antes do dilúvio, né, e eu cheguei a argumentar, eu trouxe esses argumentos uma vez, levantei a mão lá, gerou um problemão lá, criei um caos lá na sala de aula, mas eu falei: "Como vocês já pararam para pensar, vocês conhecem um argumento a favor de um único casal, no sentido de que para você transmitir a linguagem humana, você precisa que alguém, que humano, adulto, transmita a linguagem para uma criança? Ou seja, a transmissão de linguagem é necessariamente ela necessita de alguém, com já conhecimento prévio da linguagem para transmitir a linguagem para um pequeno. Eu sou pai, né, eu sou pai e eu vejo isso na prática. Se eu não falasse, eu e minha esposa não falássemos, a nossa linguagem para as nossas filhas, e mais ninguém falasse com elas, elas não iriam aprender a falar. E a fala é uma da característica uma das faculdades, né, ou um dos frutos da razão humana. E aí tem um ou outro exemplo aí de pessoas que foram encontradas no meio da selva, né, que cresceram com lobos. Tem um ou 2 casos, né, documentados, que não sabiam falar, não sabiam se expressar, e eu trouxe esse argumento em sala de aula. Qual que foi a reação? Primeiro que os meus colegas seminaristas ficaram: "Meu Deus", engraçado que eles me acusavam que eu não tinha fé. Eu nunca entendi isso, talvez eu vá entendendo mais pra frente, mas eles entendiam que eu estava sem fé, que eu estava perdendo a fé, por isso que eu estava fazendo essa pergunta. Mas na verdade eu não estava perdendo a fé, eu estava tentando trazer um argumento para ajudar eles que não estavam mais acreditando no que está na Bíblia, na revelação. Enfim, então eles não acreditam, eles duvidam da origem da humanidade, da autoria mosaica do Pentateuco, do dilúvio, eles duvidam sobre isso, arrebatamento de Eliseu, milagres de Jesus, o Apocalipse, um desses professores chegou a comentar, porque eles têm um gabarito, eles têm que ensinar certas coisas, né, mas nos comentários você percebe o que eles
acreditem para onde que eles estão levando a situação. Do Apocalipse, eu ouvi de mais de 2 professores que o Apocalipse é o livro do Apocalipse é uma mensagem para uma comunidade ou para as comunidades da época. Então é uma mensagem dentro dessa exegese bíblica que eles fazem, dessa abordagem histórico-crítica. O Apocalipse é uma mensagem para 7 comunidades da época, para as comunidades da época. E tem um início, meio e fim. Veja como eles diminuem, né, a palavra de Deus como se ela tivesse validade, como se tivesse data de validade. Então eu ouvi esses absurdos, eu percebi esses absurdos, e eu não tinha muito o que fazer a não ser levantar a mão, questionar, e depois tentei argumentar, e eles não conseguem levar o discurso, né, não conseguem levar o debate. Eu cheguei a dizer: "Olha, a gente tem que debater isso aqui, temos que debater a Gênese, temos que debater os argumentos a favor e contra o criacionismo, e não do jeito que eles estão trazendo. O que eles fazem é uma atitude anticientífica. Assim como se faz na faculdade de jornalismo que eu fiz, que na verdade é marxismo, você tira os livros que falam de outras coisas e você só dá os livros que você quer, que seguem um caminho, uma linha ideológica, você não abre para o debate. Isso é anticientífico. E é o que eles estão fazendo numa faculdade teológica católica. Eles não estão abrindo para o debate. Eu sei que nos Estados Unidos a discussão está muito grande ali entre do criacionismo, evolucionismo, design inteligente. Existe até um parque que eu acho que é de uma família protestante, que eles construíram a Arca de Noé com as medições que a Bíblia traz, né? E ela é gigantesca, cabe bastante coisa lá dentro e tal. Enfim, o debate científico, nem entrando na questão da formação religiosa, mas o debate científico ele tem que ser pau a pau. Isso não acontece ali. Então você está emburrecendo as pessoas, né? Você não está nem cientificamente você está debatendo corretamente. Imagina dentro da religião católica que você está não ensinando a doutrina, está ensinando outras coisas. Então, mas basicamente esse seria o relato que eu queria trazer. É uma denúncia, é, ao mesmo tempo é um testemunho meu. E o que eu mais me fiquei sentido é porque eu fiquei preocupado com a formação dos seminaristas, sabe? Porque é isso que me pegou mais. Os colegas ali com 22, 23, 24 anos já tem pouco padre. E esses que estão aceitando a vocação, né, que estão recebendo o chamado, olha onde é que eles estão se metendo. Tem que ser bem, assim, graças a Deus hoje que a gente tem, eu até passei isso na minha crítica com eles, com os professores. Eu falei: olha, vocês hoje não são a única fonte, graças a Deus. Os meus colegas aqui, eles não vão confrontar vocês, porque eu estou confrontando vocês porque eu não preciso da aprovação do bispo depois para me ordenar. Eles estão quietos porque eles têm que se abaixar a cabeça, porque eles não podem criar polêmica, mas eu posso. Eu sou leigo aqui e vim aqui até, não sou obrigado a estar aqui, tenho meu trabalho, etc. Mas o que vocês estão ensinando, olha o impacto disso na igreja. Já tem pouca vocação e quem ainda vem para cá tem que passar por isso, estudar marxismo e estudar relativismo numa faculdade de teologia católica. Se eu tivesse aqui numa faculdade de teologia anglicana, da Assembleia de Deus, eu não ia abrir o bico, né? Mas aqui, com o bispo vindo rezar a missa aqui na quinta-feira de manhã, num auditório, rezando o Pai Nosso adaptado numa celebração ecumênica, o que vocês estão fazendo, afinal? É bem chocante. Eu estou falando disso agora, passou mais de 6 meses que eu saí, então acho que eu consegui verbalizar, eu tive que viverir, né, muito disso que eu estou trazendo. E, Luigi, deixa eu só comentar mais um caso, mas agora não é da faculdade, mas é o efeito disso. Eu encontrei um padre no interior de Santa Catarina, já é um padre formado, etc., que passou provavelmente por essa faculdade onde eu estava estudando. Ele é da teologia da libertação e ele é relativista. Tudo junto, ele é aquela salada de frutas, sabe? Então eu vou comentar aqui só o que eu vi. Eu fui morar numa cidade do interior, então eu fui frequentar essa igreja, nessa paróquia. E, primeiro, esse padre, ele não, durante a celebração da missa, ele não fica no altar.
ele fica sentado junto com o povo de Deus. Então ele senta na primeira fileira de cadeira ao lado dos ministros extraordinários. Essa é a primeira questão. Segunda questão, teve uma missa que eu estava presente, tinha pouca gente. Ele convidou todo mundo que estava presente para subir no altar, aí ele subia no altar, na consagração. Ele convidou para todo mundo subir no altar e comungar, colocando a mão nas hóstias consagradas na mesa do altar. Obviamente que eu não fiz isso. Eu saí da igreja, nunca tinha visto, né? Eu já tinha ouvido falar que alguns fazem, mas eu nunca tinha visto. Quando tu vê presencialmente, tu fica... Terceiro relato, desse padre da teologia da libertação, relativista, teve uma homilia dele, que ele misturava tudo, né? Misturava tudo. É uma coisa, assim, estranhíssima. Ele pegou um texto na homilia dele. Ele pegou um texto e começou a ler o texto, e o texto falava sobre a civilização perdida de Atlante. Mas o que falava esse texto? Não sei. Quando ele começou a falar de civilização Atlante, o meu cérebro começou a bugar e eu saí da igreja, porque, né, não conseguia ficar ali, né? Não, aquilo te corrói, né? Fora que essa paróquia que eu estou mencionando, por ele ser da teologia da libertação, relativista, toda aquela coisa, não tem sacramentos, né? Não tem nada, não tem pastorais, não tem nada, só tem essas aberrações aí no domingo. Não tem coroinha, enfim, não tem nada. A igreja é só ele só reza a missa, provavelmente porque ele é obrigado, né? Senão eu acho que ele nem rezaria. Teve uma homilia dele que ele pegou o microfone, é aqueles padres que ficam caminhando, né? Na igreja, na homilia. Ele perguntou para o povo: o que vai acontecer com a gente depois que a gente morrer? O que vocês acreditam? E ele fez essa pergunta e esperava que o povo respondesse. Eu nunca tinha visto, né, um padre que é o docente se tornar discente e pedir para o povo ensinar ele. E a última questão, que daí, quando eu vi aquilo, eu fiquei, foi a gota d'água, daí eu denunciei ele para o bispo daquela diocese, aí o bispo tomou providências. Ele disse numa homilia que quando a gente comunga de Jesus, é como se a gente ficasse engravidado de Jesus. Fecha aspas. Ele usou esse termo. Nós ficamos engravidados de Jesus. Então ele misturou as coisas, né? E por que eu estou falando desse padre específico? Porque é o resultado de uma formação totalmente não católica, né? Então você tem uma formação não católica, você tem liberdade para criar esses malabarismos todos, e quem sofre é o povo. Tem que aguentar, né? Daí tu lembra da tia, da avó, do vovô, do tio, do senhor agricultor que não nem sabe ler, e na cidade onde no interior, eu encontrei pessoas que ainda não sabem ler, adultos que não sabem ler. Eles têm fé, receberam fé dos pais, dos avós, eles rezam, eles frequentam a igreja, sim, frequentam a missa, eles não têm consciência do que o que aconteceu no passado, isso aí tudo não entra na, no caminho ali, na experiência, na vivência deles, da igreja, ficam reféns desses padres, e que misturam teologia da libertação, relativismo. Enfim, é um negócio assim muito diabólico, sabe? Eu estou tentando verbalizar a minha experiência como uma forma de mostrar a igreja que a gente está tendo aí. E eu estou falando de Santa Catarina, que é conhecido como um estado conservador do ponto de vista católico, quando comparado com outros estados do Brasil. Imagina como é a realidade de outros locais, né? Então é isso, Luigi. Acho que eu consegui trazer esse testemunho. Não sei, como eu te falei, pode ser útil, pode não ser, mas estou compartilhando contigo aqui. Eu não sei o que fazer diante disso, eu apenas rezo e sempre que eu ver algum problema eu tento me comunicar com a liderança e Cristo disse que o mal, né, não vai prevalecer em relação à Igreja Católica. Ele não prevalece, né, porque os sacramentos estão ali, a tradição, a doutrina, intocável, né, mas o mal pode causar muito dano, né, a falta de fé,
formação ruim. Aí vem minha crítica do Papa Francisco, que eu até comentei contigo em outro momento. Enquanto eu estou trazendo esses relatos, era sobre isso que poderia ser falado nesse sínodo da sinodalidade, né. Você quer falar sobre a igreja? Então que se fale sobre isso, sobre a formação, e isso não está em pauta, né, não está em pauta a formação até onde eu sei, isso não é um assunto que o Papa Francisco está levando para esse sínodo. Mas é um assunto que eu acho que é o que deveria ser levado, independente de outras coisas. Será que nós estamos ensinando a doutrina católica nos seminários modernos? E o que fazer diante dessa situação, né? Acho que fica aí a reflexão. Eu sei que do outro lado tem a resistência católica, enfim, tem outro. Eu não entendo muito bem, parece que é um xadrez aí, tem, né, várias forças, mas eu estou trazendo meu testemunho de alguém que simplesmente quer frequentar a igreja. E fui numa faculdade de teologia para aprender um pouco de teologia católica. E não é o que eu aprendi. E quando eu vou na igreja, vejo um fruto dessa faculdade ali, um padre totalmente é, errático, né? E causando problemas para a comunidade. Acho que fica aí o meu testemunho, Luigi. Perfeito, então muito obrigado, André, por ter vindo aqui corajosamente dar este meu testemunho, e agradeço a todos que ouviram, e encerro por aqui essa entrevista. Então, salve Maria.